Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dessa manhã, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeder, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Zera, filho de Benjamim, filho de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora eu não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que há de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron, e em Jerusalém reinou 33 anos. Até aqui, vamos estar então meditando nessa palavra que o Senhor nos deu hoje, a qual Davi dá conselhos a Salomão e morre. Porém, a gente vê que Salomão era um homem mais manso, mais calmo, né? E ele foi escolhido por Deus para colocar no lugar de Davi, para reinar em Israel. Graças a Deus, né? A gente vê que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aproximaram os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho. Nós vemos aqui que ele deu ordem ao seu filho. Ele arrumou a sua casa, ele colocou em ordem a sua casa antes de morrer. Davi é esse que a gente sempre está lendo o salmo dele pela manhã, né? Estou dizendo aqui na palavra do dia, mas muitos irmãos, muitos e muitos, leem a palavra do Senhor constantemente, lendo o salmo de Davi, principalmente 91. E a gente vê que Davi deixou esse exemplo maravilhoso de vida, né? Antes de morrer, chamou seu filho Salomão. Salomão, filho de Betseba, da qual eles pecaram contra o Senhor, e o Senhor tirou o primeiro filho dele, que ele teve com Betseba. Mas o Senhor o recompensou, porque ele se humilhou perante a face do Senhor com choro, jejum e oração. E o Senhor deu Salomão no lugar daquele filho. E Salomão ouviu as palavras do seu pai. Chamou Salomão para dar conselho, para dar ordenança. E esse conselho foi para ele guardar a palavra de Deus, mandamento, estatuto, ordenança,
testemunhos para ele andar fielmente na palavra, não desviando nem para a esquerda nem para a direita. Ele deu ordem ao seu filho. Foi uma ordenança, muito mais do que um conselho, para que seu filho não viesse a desviar-se para a esquerda nem para a direita, para que seu filho não fosse um fracassado na fé. E a gente viu que em Provérbios está escrito: filho meu, ouve as palavras de teu pai, não deixe a lei da tua mãe. Glória a Deus. Vemos, porém, então, que o Senhor era na vida de Davi, e Davi estava entregue na mão de Deus, se entregava mesmo. E ele também queria que seu filho também fizesse a mesma coisa, para que ele também viesse a ser abençoado, assim como ele também foi. Glória a Deus, né? Mas hoje a gente diz assim, isso é antigamente. Hoje a gente não tem domínio sobre os nossos filhos. Hoje a gente fala, os filhos não obedecem, né? Se obedece ou não, aqui está escrito que ele deu ordem aos seus filhos, ordenou a sua casa. E ele disse: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então, por que ele estava ordenando a sua casa? Para que o seu filho viesse ser honrado, abençoado, próspero. Tudo quanto ele fizer seria próspero. O Senhor seria com ele. Mas se ele guardasse a observância do Senhor, então o resultado do nosso fracasso espiritual é a falta da observância da palavra de Deus, da prática. O resultado da nossa derrota, da nossa miséria, é a falta da observância dos estatutos, mandamentos do Senhor. É isso, né? Porque se nós estivermos enquadrados dentro da sua vontade, das suas regras, dos seus testemunhos, com certeza também seremos abençoados. Isso não significa que estamos isentos de perseguições, assim como nós vemos que Davi, ele passava por isso, muitas vezes. Que situações difíceis, mas isso não abalava a fé dele. Materialmente, às vezes até poderia estar fugindo de perseguições de reis, se escondendo em cavernas, passando lutas, provas, até perseguido pelo próprio filho Absalão. Mas ele continuava sendo um homem abençoado. A sua fé inatingível, inabalável. Não mudava o seu caráter, não mudava sua personalidade para com Deus. Hoje existe, eu ouvia muito, hoje em dia a gente não ouve mais dizendo crente camaleão, porque é no lugar que fica, ele muda sua cor. Se ele estiver num ambiente escuro, ele fica escuro. Se ele estiver no meio das folhas, ele fica verde. Se ele estiver no lugar, no sol, ali ele fica assim, transparente. Muda de cor, dependendo do lugar que está. E assim também há muitos e muitos e muitos de nós cristãos, né, que muda conforme as situações, não é verdade? E a gente precisa ser um só.
Não é por causa da circunstância que a gente vai mudar a nossa crença, a nossa fé em Deus, a nossa personalidade, continuando sendo um servo de Deus em qualquer circunstância, né? Então não tem ninguém melhor do que ele para instruir Salomão. E ele ensinou seu filho a buscar a Deus, a buscar sabedoria. E a gente viu que quando ele obedeceu, ele ganhou de Deus as estratégias para dirigir um tão grande povo, ser um grande rei. Ele mesmo diz com a boca dele, né, que ele ouviu o conselho do seu pai. Até então que ele estava praticando e fazendo conforme seu pai ordenou, estava indo tudo bem. Até então, ele deixar-se levar pelas mulheres, pelos conselhos humanos. Deixou o conselho do pai. O que aconteceu acarretou para si problemas seríssimos, 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 né? Então, quando a gente deixa a lei do Senhor, deixa suas observâncias, deixa o conselho do pai, com certeza a gente entra aí numa situação muito complicada. Aí então ele continua, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Então o Senhor estava confirmando a sua palavra. Se teus filhos guardarem o seu caminho, se teus filhos seguirem seu exemplo, estamos na posição de que um filho possa seguir o nosso exemplo. Somos exemplo para algum filho, exemplo bom. Estou dizendo de passado perdido, estou dizendo de novidade de vida, né? Caráter novo, personalidade nova. Podemos dizer, filho, não vai por esse caminho, porque eu já passei por aí. É difícil, é espinhoso, é cheio de bombas, né? Dinamites, é terrível, abismo. Não passe por esse caminho aí. Tem muitos filhos que não obedecem, não, né? Vivem em campo minado. E aí, quando estouram as bombas, culpa os seus pais. Culpa um, culpa outro, né? Mas todo aquele que ouve a ordenança da palavra, ordenança do Pai, de Deus e do Pai também, carnal também vai ser abençoado. Porque na geração de hoje, os próprios pais se fazem desmerecer o respeito. Não exige o respeito dentro da sua casa. O filho grita mais alto, o filho bate o pé, o filho chama atenção, o filho exorta o pai. Tá uma situação bem difícil. Aí então, as pessoas, elas vão culpar alguém. Meu filho não cresceu na igreja por conta do irmão, do pastor, dos irmãos. Eu não consegui levar meus filhos da igreja por causa do ministério. Sempre vai achar um culpado para aquela situação e nada faz para mudar. Não faz uma campanha de jejum, não faz uma oração, não busca o Senhor, não exorta o filho. Porque enquanto ele está debaixo das nossas asas, temos a obrigação de ordenar, temos a obrigação de falar de Deus, temos a obrigação de ensinar o caminho que deve andar, gostando ou não, para que depois nós não venhamos a ter aquele remorso. Eu poderia ter pegado mais firme, poderia ter falado,
né? Mas nós vemos que a palavra do Senhor tem exemplos suficientes para nós estarmos se espelhando. Vemos que o Senhor disse, olha, eu confirmo teu trono, Davi, mas você tem que ordenar sua casa. Você tem que instruir para que nunca venha faltar sucessor no teu trono. Para que a nossa casa seja abençoada, nossa família seja uma herança abençoada por Deus, devemos ouvir a voz do Pai, do nosso Deus poderoso. Porque a paz na terra que querem mal dos seus filhos existe. Tem pais que não quer ver seus filhos mais. Tem pais que abandonam o seu ninho, o seu lar, sua prole. Mas o nosso Pai do céu, Ele nunca vai fazer isso. Nunca fará isso. Porque Ele não é homem para mentir, muito menos filho de homem. Ele vai até o limite que pode ir, né? Ele faz até os impossíveis para cuidar dos seus filhos. Ele fez uma grande coisa, enviou o filho dele para morrer, para salvar as nossas vidas. Então esse Pai, nós temos mais é que ouvi-lo e obedecer suas regras, olha lá, seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, seus testemunhos, andar no caminho dele. Tudo isso. Uma pessoa que não tem regra, uma pessoa que não tem domínio próprio, que se espera de uma pessoa dessa, que não é disciplinada. Uma pessoa que faz o que quer, pensa o que quer, fala o que quer, né? Age como quer. Não é uma pessoa disciplinada, né? E quanto mais a gente obedece a Deus, os seus mandamentos e as suas regras, mais domínio próprio a gente vai ter, mais controle a gente vai ter, mais domínio próprio, não é? Mais longanimidade, mais os frutos do Espírito Santo vai aparecendo na gente, né? Nunca o Senhor prometeu para Davi, se tu instruir seus filhos, nunca vai te faltar sucessor no trono de Israel. Mas se não instruir, quer dizer, sua casa vai ser exterminada. A sua memória se apagará da terra. Não é verdade? Se a gente ama a nossa família, a gente vai cuidar dessa sucessão. A gente vai instruir eles. Pode até virar a cara, pode até não gostar, mas vai saber que estamos falando a verdade, não é? A verdade liberta a pessoa. A mentira, quando é descoberta, as pessoas é decepcionada. A mentira faz a pessoa morrer. A mentira faz a pessoa caminhar em passos largos para o abismo. A mentira, quando é descoberta, traz muitas destruições. E o pai da mentira, com certeza, não é Deus. Porque Deus é da verdade. Então a gente vê aqui que antes dele morrer, ele deu conselho para o seu filho. Ele instruiu, não é? Ele alertou. Agora, obedece quem tem juízo, né? Aí, vamos lá. Vou pular para o 9. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio. E bem saberás o que ele has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então, muitas coisas ele não agiu no tempo dele. Ele não matou certas pessoas lá que afrontaram ele. Mas quando ele estava dando conselho a Salomão, ele disse, olha, aconteceu isso comigo. Você é um homem sábio, você vai saber como agir. Entendeu?
Então tem coisa que não é para nós agir, tem coisa que é para os outros agir. Aquilo que é para nós, vamos fazer, que não é para nós fazer e pronto. Nós vamos fazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que a gente tem capacidade, aquilo que está ordenado para nós fazer. O que adianta eu arrumar a casa do vizinho e a minha casa está bagunçada? O que adianta eu ordenar a igreja e minha casa e eu não ordeno? O que adianta eu ordenar a minha casa e a casa do Senhor eu não ordenar? Né? Então, uma coisa tem que estar sempre acompanhada com a outra, para que tudo seja abençoado. Nunca venha faltar sucessor espiritual na casa de Deus e muito menos na nossa família. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos reinou em Hebron, e em Jerusalém reinou 33 anos. Então o Senhor abençoou, confirmou o trono do seu servo, porque nós lemos desde os seus primeiros anos de vida, com certeza já estava na presença do Senhor, mesmo que estava lá no pasto, trabalhando, apacentando ovelhas, estava lá, sempre adorando a Deus, sempre orando, buscando ao Senhor. Quando o Senhor o chamou, chamou porque já estava preparado, mesmo com pouca idade. Então não adianta nós querer buscar socorro de um de outro, porque o nosso socorro vem de o nome do Senhor dos Exércitos. Como ele mesmo disse, Davi disse no Salmo 121, quando ele escreveu essa oração: elevo meus olhos para os montes. Por quê? Porque às vezes ele olhava para um, para o outro e não via socorro, não via solução. Mas eu tenho certeza que quando ele estava apacentando lá as ovelhas, ele fez essa oração. Talvez ele estava num momento difícil, mas ele olhou para os montes e ele disse: da onde vem o meu socorro? E ele mesmo respondeu: meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, do Senhor que criou os céus e a terra. É isso. O Senhor procura pessoas assim, que o procuram, que lança sobre ele toda a sociedade, porque ele tem a solução, ele tem um remédio, ele tem a estratégia, ele sabe o caminho certo. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha servir de edificação para nós. Vamos ordenar a nossa casa, para que quando a gente morrer, a gente possa deixar um bom legado. Amém. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.